crianças do segundo ano, vamos com mais uma aula de Geografia. E essa nossa aula de Geografia, vamos iniciar essa aula com revisão, que você vai acompanhar com essa imagem. Bem, crianças, temos aí uma paisagem. Essa paisagem você pode acompanhar no seu livro, lá na página 2. E o que é paisagem? Bem, crianças, paisagem é tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor. Essa paisagem, ela apresenta elementos naturais e elementos culturais. Como podemos observar aí, temos elementos naturais como o mar, as árvores, os morros e o céu. Essa paisagem, ela também é composta por elementos culturais. Elementos culturais, temos aí os prédios, o pedalinho, além de outras construções. E o que são elementos naturais? Elementos naturais são aqueles elementos criados pela natureza. E elementos culturais são aqueles elementos construídos pelas pessoas. Podemos ver paisagens pela janela da nossa casa, podemos ver paisagens em fotos, obras de artes, filmes e até em desenhos. E você lembra quando estávamos trabalhando as paisagens e eu coloquei essa imagem para você? Pedi para que você conseguisse perceber através do seu sentido, através do cheiro, através do som, das cores, a textura e aquelas sensações desse ambiente, até mesmo a temperatura. Pois então, você percebe a paisagem através dos seus sentidos. E temos diferentes tipos de paisagem. Por que isso acontece? Porque as paisagens, elas são formadas por diferentes e vários elementos naturais e culturais. O livro de vocês traz essas paisagens. Aí temos diferentes paisagens. Isso acontece por quê? Porque as paisagens são formadas por diferentes elementos. A primeira paisagem apresenta elementos culturais e elementos naturais. Temos aí nessa paisagem árvores, rio, casas, barcos. Na paisagem 2 também temos a junção desses elementos naturais e culturais. Temos aí elementos naturais, o mar, a areia, as árvores, os morros. Temos também elementos culturais, barracas, pessoas, veículos, as ruas, além dos prédios. A terceira imagem temos elementos, o mar, geleiras, nuvens, pinguins. E na quarta imagem temos areia ou dunas de areia, camelos e pessoas. E as paisagens, elas podem ser diferentes de acordo com o período do dia ou de acordo com as estações do ano. Período do dia, a paisagem ela pode se modificar durante os períodos manhã, tarde ou noite. Assim também como essa paisagem pode se modificar através das estações do ano, verão, inverno, primavera e outono. Então vamos com essas imagens que você tem aí no seu livro, que você vai acompanhar na página 13. Temos essas duas imagens, uma mesma paisagem. O que diferencia elas? A diferença delas é o período do dia em que cada uma se encontra. A primeira imagem, temos o período do dia. Durante o dia, essa paisagem ela está bastante movimentada, além do ambiente estar claro. Durante a noite, há muitas modificações nessa paisagem, como o movimento de pessoas não existe, o ambiente está mais escuro, os postes, eles estão iluminando essa paisagem. Agora temos uma outra diferença entre essas duas paisagens. Paisagem de um mesmo local, mas essa paisagem ela foi de acordo com a estação que ela se encontra. No caso, no verão, essa paisagem ela já se encontra com bastante flores, um lugar bem colorido. Ao contrário dessa paisagem no inverno, em que a vegetação, as plantas, elas estão todas cobertas de neve. E temos também essa paisagem, ela apresenta diferença. Por quê? Porque a primeira imagem ela se encontra numa época de chuva. Já a outra imagem apresenta a diferença, pois está em época de seca.
E as paisagens também elas podem ser modificadas através da ação do homem e da natureza, que é o que você encontra lá na página 16. Temos essas imagens. Essa transformação de paisagem ocorreu por causa da ação da natureza. A primeira, houve um deslizamento. A segunda, houve um terremoto. E a terceira paisagem, houve uma enchente. E as paisagens também elas podem ser modificadas pela ação do homem, que é o que temos na página 17. Na página 17, o homem ele transformou esse ambiente. Ele transformou para atender às suas próprias necessidades e também por meio do seu trabalho. Quando o homem ele constrói casas, prédios, pontes, ruas, quando ele está praticando essas ações, ele está modificando, ele está criando uma nova paisagem. Crianças, vimos no nosso conteúdo que uma paisagem ela pode apresentar somente elementos naturais. Porém, esses elementos só foram possíveis existir pela ação do homem, no caso, uma plantação. Você tem aí no seu livro, página 22, um exemplo dessa paisagem. Essa paisagem, ela apresenta elementos naturais, porém, só foi possível ela existir por causa da ação do homem, pois quem a plantou? O homem. Na atividade, na página 23 que vocês realizaram, temos aí a paisagem 1. Ela é uma paisagem que foi construída pelo homem ou ela foi criada pela natureza. Essa paisagem ela foi criada pela natureza. Já a paisagem 2, temos aí uma plantação de girassol. Essa plantação de girassol só foi possível através da ação do homem. Terceira imagem, também temos uma plantação de eucalipto. Aí temos elementos naturais, porém só foi possível existir essa paisagem por meio da ação do homem. Já a imagem 4 é o mesmo da imagem 1. Temos aí elementos naturais. Nenhum desses elementos foi criado pelo homem. Então, crianças, nossa revisão de geografia fica por aqui. Você vai lá na página 24, agora eu sei, você vai revisar todos esses conteúdos que está nessa página, além de responder a tarefinha que se encontra lá no final. Nossa aula fica por aqui, meus amores. Um grande beijo e até a próxima aula.